Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor, hoje e eternamente. É o que podemos dizer diariamente ao estar com a palavra de Deus em mãos. A você, meu amado irmão, está com a palavra de Deus em suas mãos, é glorificar o nome do autor. Nós estamos entrando no livro, na verdade, num dia só estaremos lendo e meditando nos capítulos de 1 a 4 do livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. O autor, como já disse, Paulo, no ano também de 61 depois de Cristo. A igreja de Filipos, nós vamos ver que ela foi fundada na segunda viagem do apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, e ele veio e fundou esta igreja, e foi a primeira igreja, na verdade, a ser estabelecida na Europa. Nós podemos ver isso, que não vamos estar lendo, já meditamos em Atos capítulo 16. Na verdade, era uma cidade da Macedônia, uma cidade pequena, na verdade, e fundada pelo rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. E essa cidade de Filipos ficou famosa porque ali houve a grande batalha, aquela batalha que se travou em duas proximidades entre as forças de Bruto e Cássio, contra as de Antônio e Otávio, conhecido mais tarde César Augusto, em 42 a.C. É bom saber algumas coisas, relacionadas com as cartas, com os lugares em que as cartas foram escritas, como também para o povo que Paulo escreveu, essas cartas que temos visto no finalzinho já deste ano, e assim aprendemos mais um pouquinho. Mas é o que eu digo, não nos esqueçamos que o que importa mesmo é a mensagem, é o espírito da mensagem que Paulo transmitiu para nós, Igreja de Jesus. Glória a Deus por isso. Então, tornou-se durante essa batalha uma colônia romana. E nós podemos ver que ali houve, um posto militar. Aquele posto ali tinha muitos privilégios, mas isso simplesmente para você saber um pouquinho da cidade de Filipos. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo sempre teve assim, uma relação com as igrejas. Através das suas cartas nós podemos ver como ele falava com as pessoas das determinadas igrejas. E aqui essa igreja, ele tinha uma íntima, grande na verdade, cordialidade, uma íntima relação com aquele povo. E aquela igreja ajudou Paulo, por 2 vezes pelo menos, relatado em Filipenses 4:16, com bênçãos financeiras, ajudando a Paulo. Então Epafrodito foi enviado com uma oferta para Paulo, nós vamos ver, e essa carta de Filipenses vai ser escrita por Paulo justamente para agradecer a essa generosidade. E a epístola, mas essa é uma epístola, a epístola na verdade mais pessoal de Paulo, em todas as demais que nós temos visto, que ainda veremos. Então, quando estava em Roma, esse que levou essa oferta para ele, essa oferta financeira, Epafrodito, ficou doente, quase à morte, e ele ficou ali, e logo que se recupera, Paulo vai enviá-lo de volta com essa carta, a carta àquela igreja de gratidão. Mas também podemos ver nas entrelinhas desta carta problemas daquela igreja. Qual igreja que não tem problema? A sua? Então vamos sair. Se é a minha, vou sair dessa igreja, porque eu posso causar um problema. Porque a igreja, nós sabemos, é constituída por meros mortais, por meros homens, mas não nos esqueçamos, homens e mulheres de Deus. Então podemos vencer todas as lutas, todas as coisas dentro das igrejas, das congregações, e ficarmos firmes diante de Deus. Não podemos abrir mão da nossa santidade, da leitura da palavra, da oração, para que nos mantenhamos assim fortes, fortalecidos em Deus.
Então podemos ver, não é, que ali nos problemas daquela igreja, rivalidades, ambições pessoais, completai o meu gozo para que sintam o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então nós vemos aqui, não é, a falta de humildade, nós vemos aqui a ganância, a rivalidade, e Paulo se preocupou, não é, com aquele povo, com aquela congregação. No capítulo 4, versículo 2 diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Vai alertar essas duas mulheres para que também continuem sentindo como eles sintam, não é, no Senhor, como devem agir dentro daquela igreja. E ele vai pedir que estejam cuidando daquelas mulheres que têm trabalhado com ele no Evangelho. Muitas são as mulheres que estão pregando o Evangelho, muitas ajudadoras, auxiliadoras, batalhadoras que pregam e testemunham do amor de Deus. Homens nas congregações, cuidem dessas mulheres, zelem por essas vidas. Jesus ama essas mulheres que vêm pregando o Evangelho, e eu digo sempre, ai deste mundo se não fossem as mulheres. Não somos feministas, glória a Deus por isso, mas também reconhecemos que um mundo machista, então somente para pregar o Evangelho, somente fossem os homens, ai desta terra. Mas glória a Deus que você é um homem de Deus e que você também está pregando a palavra, mas até porque a quantidade sempre maior entre o povo de Deus de mulheres. Então vamos valorizar essas mulheres de Deus que pregam a palavra. Então eram muitos os problemas daquela igreja, e nos versículos 1 a 3 acerca do ensino dos judaizantes. Então vamos ler no capítulo 3 de Filipenses, de 1 a 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então podemos ver aqui Paulo exortando a todos que busquem o fruto do Espírito, que estejam fazendo tão somente a obra do Senhor e que não sejam maus obreiros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda podemos ver falando acerca do perfeccionismo, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus, ele não se achava perfeito. Nós buscamos a perfeição, estamos lutando por ela, mas não podemos dizer que já temos alcançado. Na glória alcançaremos, mas vamos prosseguir de glória em glória, vencendo a cada dia, a cada momento, e assim vamos nos aperfeiçoando em Deus, não para estarmos mostrando ao homem, ao mundo, mas para que Deus se alegre e se agrade, porque nós, os seus servos, estamos buscando essa perfeição, fazer o melhor para Ele, ser o melhor para Ele a cada dia. E nós podemos ver ali também nos versículos do capítulo 3, 18 e 19, que vai estar falando acerca dos libertinos, dos antinomianos. Esses libertinos e esses antinomianos, na verdade, eram pessoas que estavam promovendo a sensualidade, divisões no corpo de Cristo. E nós temos visto isso na igreja, a igreja de Cristo na terra, nos dias atuais, também com ideias heréticas. Muitas heresias estavam ali, e diz assim no versículo 18 e 19 do capítulo 3.
porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então Paulo chorando, não é? Escrevendo, falando como ele estava triste, ensinando toda a verdade, não é? A igreja podendo se desenvolver de uma forma maravilhosa, e justamente estava agindo de uma forma errada, porque tinham esses homens que promoviam sensualidade e divisões no corpo de Cristo. Mas uma coisa é certa, que Paulo escreveu no momento em que ele estava preso. Então Paulo menciona por quê? Porque nós podemos ver aqui no versículo 13 do capítulo 1 que diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Esta carta que nós estamos lendo agora. Então Paulo vai mencionar a guarda pretoriana. Então ele estava ali. O que era a guarda pretoriana? Era a tropa de elite, né, que era designada para o imperador de Roma. Deus tem determinado uma tropa de elite para nos guardar, tropa que vem dos céus, tropa de anjos do Senhor que acampam ao nosso redor para nos livrar. A tropa de elite dos céus está nos protegendo. Glória a Deus, anjos do Senhor enviados para nos protegerem. Então nós vamos ver, não é, que Paulo, apesar de ter permanecido ali preso por cerca de 2 anos em Cesareia, há também a sugestão, né, daqueles que se aprofundam mais acerca desta carta que ele tem escrito aos Filipenses na cidade de Éfeso, né, de repente tomando por base 1 Coríntios 15:32. Mas esse texto, na verdade, não traz clareza, como já falei. Então, provavelmente, ele escreveu essa carta estando ali em Roma. O conteúdo desta carta, né, nós vamos ver que a base doutrinária, né, que aqui está nesta carta, é uma das mais importantes de todo o Novo Testamento, que está em Filipenses 2, de 5 a 8. Vamos ler, vamos meditar nessa palavra maravilhosa que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos ver aqui a humilhação, né? Paulo apresentando a humilhação, o esvaziamento de Cristo, e nós muitas vezes estamos tão cheios de nós que não observamos como estamos errados e como nós estamos agindo na família, na igreja, na sociedade. A importância, vamos ver também Paulo falando acerca da importância da oração. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Está com problema? Está ansioso? Tiremos de nós toda a ansiedade, não é? Vamos lançar diante de Deus toda a aflição com súplicas, não é? Então vamos estar orando diante de Deus com ação de graças, já agradecendo pela vitória, e devemos ter essa certeza porque é o próprio Deus que em Cristo Jesus nos abençoa. Então temos também outros versículos muito importantes que você pode estar no momento da sua meditação, da leitura também, né, se apoderando dos mesmos, lendo e meditando, que é o capítulo 1, 21, e também o versículo 23, a parte B, o capítulo 3, versículo 10 e 20, capítulo 4, 8 e 13, Então, no capítulo 3, 4 a 14, nós vamos ver os dados biográficos de Paulo. Muito importante
conheçamos, na verdade, conheçamos mais ainda essa vida de abnegação, de total dedicação à obra de Cristo e façamos o máximo para sermos também seus imitadores, porque Ele era imitador de Cristo, então vamos imitá-lo. Amém? Que nós possamos estar meditando com o nosso coração, com o nosso entendimento e praticando. Em nome de Jesus, meu Deus, eu apresento essas vidas, continua abençoando os teus servos que estão lendo a tua palavra. Deus, que o teu nome seja engrandecido nessas vidas, nas suas famílias, que todos possam ver a tua boa mão, Senhor, como resposta às nossas orações, todos que nós temos orado diariamente, que o povo de Deus, o teu povo, Senhor, também faça a sua parte diante de ti e, por certo, Deus, as nossas orações concordando com as deles concordando com as nossas. Por certo, ó Deus, as respostas dos céus chegarão, vem chegando e continuará em cada vida. Perdoe nossos pecados, Senhor. Continue falando conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.